Beru viu e comentou que não fazia sentido gastar recursos com uma demônia inútil, mas reconheceu que o jovem mestre era mesmo gentil. Su-ho não ligou e disse para levar Azil e os corpos dos demônios para a Dungeon das Sombras, e avisou que não iria junto, pois tinha algo a resolver antes. Sozinho, parou diante do altar de cremação dos Névoas de Fogo. Desde a primeira vez que tinha visto aqueles monstros, sempre sentiu que pareciam sofrer. Pediu desculpas em silêncio, dizendo que aquele era o único jeito de ajudá-los, e então usou sua mesma habilidade de cortes para destruir a sala inteira. Do lado de fora, um subordinado fazia o relatório para o chefe, contando que havia acontecido algo estranho dentro da dungeon, e que não eram só monstros comuns. O homem virou para o professor e perguntou se tinha sido ele mesmo quem chamou ajuda e onde estava Sung Su-ho. O professor confirmou que sim, e disse que Su-ho tinha fugido junto com ele, já que os dois eram apenas Hank, e não havia mais nada que pudessem fazer. O supervisor colocou a mão no ombro dele e disse que tinha feito a coisa certa, antes de mandar os subordinados procurarem mais pistas. O professor sabia a verdade. Mais uma vez, Su-ho tinha salvado todo mundo. E mesmo sem entender por que ele escondia seu verdadeiro poder, acreditava que tinha um bom motivo. Mais tarde, quando Azil acordou e soube de tudo, disse que não fazia ideia do que estava acontecendo. Beru explicou que ele tinha sido mandado para quebrar o selo de Su-ho, mas que como ele era um gênio, já tinha feito isso sozinho. Su-ho olhou para ela e perguntou se já se conheciam, e ela respondeu que sim, lembrando que se encontraram no tutorial. Ele logo recordou que ela era a mesma que tinha se rendido antes de lutar. Quando insistiu em saber sobre o reino demoníaco, Azil contou que depois que Jin-woo deixou eles tomando conta do lugar, tudo ficou normal até 6 meses atrás, quando apareceu a Poeira Estelar, um amplificador de mana. Esse artefato não afetava demônios superiores, mas deu muito poder aos inferiores. Aproveitando a ausência de Jin-woo, eles começaram uma guerra contra o clã Ladir, que era aliado do Monarca das Sombras. O clã resistiu bastante, mas não tinha forças suficientes. Foi derrotado e seus membros foram mortos ou capturados. Os demônios inferiores bebiam o sangue deles para ficarem mais fortes. Azil disse que se sentia culpada por ter fugido e por ser a única sobrevivente, sem saber como encarar Jin-woo quando o visse. Su-ho respondeu que ela tinha feito o certo e que provavelmente seu pai diria o mesmo, tanto para ela quanto para os aliados que lutaram ao lado dele. Agradeceu pelo esforço e prometeu que faria o possível para restaurar o clã Radir junto dela. Nesse momento, Azil lembrou de Jin-woo, sorriu e o corrigiu, dizendo que o nome do clã era Ladir. Logo depois, uma mensagem apareceu na tela de Su-ho. Aceitar a descendente da Chama Branca como aliada? Sem pensar muito, ele aceitou. Azil comenta que do nada tinha surgido uma janela de status para ela. Su-ho diz que aquilo era novidade, já que com Gray não tinha percebido nada assim. Mas também, como Gray não falava, nunca teria como saber. No fim, ele afirmou que agora Azil era sua companheira, uma descendente do monarca. Decididos a testar essa nova habilidade, todos saíram. Su-ho perguntou se Azil estava pronta e ela confirmou. Ele ativou a habilidade e raios negros começaram a se espalhar pelo seu punho. Só que logo em seguida, Azil caiu no chão, exausta. Su-ho pensou que, já que ela gastou toda a energia só para ativar esse poder, então a técnica devia ser realmente muito forte. Azil também tinha essa mesma impressão. Quando Su-ho golpeou a parede para experimentar, nada aconteceu. Ele ficou decepcionado, dizendo que a habilidade de Gray era muito melhor. Depois de analisar, percebeu que o ataque estava marcado como 0% carregado, por isso não tinha força. O problema é que não aparecia nenhuma instrução de como carregar a habilidade. Nesse momento, Beru pediu para fazer um pedido. Su-ho perguntou qual era, e ele respondeu que queria comer os cadáveres dos demônios que eles tinham trazido. Su-ho negou, explicando que os trouxe para extrair suas sombras. Beru então comentou que o jovem mestre ainda não sabia, e insistiu para que ele tentasse. Su-ho usou a habilidade, mas nada aconteceu. Foi então que Beru revelou: não é possível extrair sombras de demônios, porque suas almas são maculadas. Com isso esclarecido, Su-ho permitiu que Beru os devorasse. Depois, Su-ho ofereceu uma poção para Azil, mas ela recusou, dizendo que não precisava. Ele, então, apontou que ela agora não tinha mais para onde ir e declarou que aquela cidade seria dela a partir de agora. Garantiu que, como eram companheiros, ela não precisava mais se preocupar. Pouco depois, Beru chamou seu mestre e disse que, pelas memórias dos demônios devorados, havia conseguido pistas sobre os Itarim. Reuniu todos e explicou que antes havia coisas importantes que precisavam saber. A poeira estelar estava se espalhando pela terra, e as névoas de fogo eram, na verdade, monstros mágicos vindos do espaço sideral. Azil perguntou se isso significava que a poeira estelar não tinha se espalhado apenas
pelo inferno. Beru respondeu que talvez fosse coincidência, mas os demônios que ele devorou estavam ligados a Brock. Eles recebiam humanos entregues pela Guilda Hiena, infectavam essas pessoas e depois as usavam como matéria-prima para fabricar poeira estelar. Além daquela fábrica, existiam várias outras espalhadas por aí. Resumindo, a Guilda Hiena raptava os humanos. A Guilda Ceifador fazia o transporte até as fábricas, e nelas os corpos eram utilizados na produção da poeira estelar. E por trás de tudo isso estavam os Itarim. Também havia um humano envolvido, o apóstolo que criou todo esse sistema e que estava escondido em algum lugar. Outro humano também o ajudava, o vice-mestre da Guilda Ceifador, Lee Min-sung. Na frente de um prédio, repórteres se aglomeravam quando Lee Min-sung saiu de um carro. Ele foi bombardeado de perguntas, mas não respondeu diretamente. Apenas disse que a guilda dele tinha feito o melhor possível diante de um mundo caótico. Justificou o apoio à Guilda Hiena, afirmando que aquilo era uma forma de permitir que caçadores se redimissem, prestando serviços à população. E quanto ao campo em Seul, explicou que acreditava ser um bom local para novos caçadores ganharem experiência. Alegou que nunca imaginou que suas ações resultariam em tantas tragédias. Disse que, se tivesse feito um trabalho melhor, nenhuma vida teria se perdido. Pediu desculpas pelos problemas causados, e isso fez os repórteres começarem a discutir entre si se realmente havia ligação entre a Guilda Ceifador e os incidentes. Com sua atuação convincente, Lee Min-sung conseguiu enganá-los, mas por dentro só pensava em como resolveria a situação com a associação. No entanto, concluiu que isso não importava agora. Atrás de um muro, Su-ho observava tudo. Perguntou a Beru se conseguia sentir energia dos Itarim vinda de Lee Min-sung, mas Beru respondeu que não. Ainda assim, Su-ho decidiu segui-lo. Beru o deteve, dizendo que, mesmo Su-ho já tendo derrotado inimigos bem mais fortes, ele não poderia permitir que enfrentasse aquele homem. A mana de Lee Min-sung era... Antes que terminasse, Lee Min-sung virou a cabeça na direção deles. Su-ho e Beru se esconderam rapidamente. Beru então completou, afirmando que no nível atual, seu mestre não tinha condições de vencê-lo. Dentro de uma boate, Lee Min-sung se divertia cercado de mulheres e bebidas. A porta se abriu e uma mulher entrou, pedindo para que todos os outros saíssem da sala. Min-sung riu, perguntando se agora precisava reportar cada coisa que fazia. Ela, no entanto, apenas pensou que aquela arrogância vinha do fato dele ter nascido em uma família rica, além de ser uma estrela na Coreia e um caçador de rank A. Mas desde o grande cataclisma, seu orgulho havia sido manchado. Seu próprio motorista se tornou um caçador rank S. A partir daí, Min-sung foi esquecido, pois a hierarquia havia virado de cabeça para baixo. A mulher se aproximou e disse que estava ali para falar de negócios. Ele fingiu não entender, mas ela sussurrou em seu ouvido. Estava falando do pó estelar, e desta vez queria comprar em lotes. Min-sung respondeu que as fábricas de distribuição haviam sido destruídas e não havia suprimento suficiente. Ela, sorrindo, afirmou que o grande Lee Min-sung certamente tinha maneiras de resolver aquilo. Ele desconversou, dizendo que iria falar com seu sócio, mas, por dentro, pensava que teria que reencontrar o garoto que recentemente havia parado de obedecê-lo. Enquanto isso, dentro de uma dungeon, Gray, Ezil e Su-ho caçavam goblins. Após derrotar um grupo inteiro, Su-ho avisou que chamaria mais inimigos. Beru, observando, pensava que ele estava impaciente depois da conversa que tiveram. O assunto era Lee Min-sung, o homem no topo da distribuição das poeiras estelares. Eles sabiam que uma batalha poderia ser inevitável ao confrontá-lo. Su-ho se perguntava como conseguiriam informações. Beru respondeu que poderiam perguntar, e se não desse certo, Jim-woo havia deixado claro que ele poderia devorar humanos que considerasse malignos. Ainda assim, Beru deixou claro, pelo nível atual, eles não tinham chance. Su-ho era Rank C, Gray Rank D e Asil também Rank C. Somente quando Su-ho se combinava com Gray alcançava o Rank B, mas ainda estavam longe do poder de um Rank A. Curiosa, Asil perguntou o rank de Beru. Ele respondeu, General. Ela retrucou, achando que ele era apenas um soldado comum, mas Beru a encarou e disse que a cortaria em pedaços. De volta à caçada, Su-ho percebeu que o número de goblins derrotados não aumentava. Então, coletou a recompensa, um anel que aumentava seus atributos. Porém, concluiu que isso mudava pouco. Eventualmente, caçar goblins não seria mais suficiente. Sua manopla já havia chegado ao limite de evolução. Precisava ficar mais forte e rápido. Precisava entrar em dungeons de verdade e caçar monstros. Em casa, Su-ho refletia que só o queriam para a coleta. Beru sugeriu que ele fosse reavaliado, mas Su-ho recusou. Um redespertar chamaria muita atenção e poderiam usá-lo como refém contra seu pai. Agora que sabiam que um apóstolo já havia
havia chegado à Terra. Beru, no entanto, não parecia preocupado. Explicou que provavelmente o apóstolo não era forte, já que chegou rápido demais. Efeito da transferência dimensional. Su-ho pediu mais detalhes, e Beru explicou. Para atravessar universos, era preciso passar por rachaduras dimensionais. A parede dessas rachaduras era estreita, dificultando a passagem da mana. Quanto mais mana um ser tivesse, mais difícil era atravessar. Por isso o exército dos Itarim lutava no universo exterior. Su-ho pensou. Se aquele apóstolo havia chegado tão rápido, era porque ainda não tinha muito poder. Isso significava que o momento para crescer era agora. Beru lembrou-se da conversa com Jin-woo, quando seu soberano disse que deixava qualquer decisão importante em suas mãos, e que se precisasse, poderia recorrer a ele. Jin-woo tinha certeza de que ele seria útil para Su-ho de muitas formas.